Acho que a gente pode fazer assim. Então, vamos lá. Uma criança de 2 anos é trazida à UBS com febre alta, vômitos em jato e prostração há 12 horas. A mãe relata que a criança está irritada, com dificuldade de olhar para a luz, fotofobia. Ao exame, rigidez de nuca presente, sonolência e febre de 39 graus. Foi realizada punção lombar com análise do líquor. O aspecto é turvo, tem 2.000 leucócitos, com 120 miligramas por decilitro de proteína e 20 miligramas por decilitro de glicose no líquor. Alguém quer fazer algum comentário sobre o caso? Eu acho importante aqui, como a gente conduziu ontem, para ficar mais fácil para vocês, o que que ali a gente deveria sublinhar. Lembra que a gente comentou sobre isso? Então, o que que dali vocês acham que é mais importante? Aí a Paty vai até reforçando dados desse enunciado que vão ser fundamentais para a solução das questões. O que que vocês sublinhariam ali? Vômito a Vômitos em jato. jato, fotofobia, rigidez de nuca, febre. Perfeito. E então é uma criança exatamente, né, com vômitos em jato, né, febre, rigidez de nuca e sonolenta, né, uma criança de 2 anos. Então a gente já fica atenta para o diagnóstico provável aí que vocês já podem pensar mais ou menos, né, é, com esse líquor, né? O que vocês acham desse líquor? Então vamos começar pelo aspecto, né? Então a gente sabe que o líquor ele é claro, então se ele normalmente ele parece uma água de rocha, né? E quanto mais turvo ele vai ficando, mais inflamação tem ali, mais célula tem ali, né? Então ele normalmente é cristalino, ele está turvo, né? E esses leucócitos? Alguém vai falar alguma coisa sobre o que pensa dos leucócitos, do líquor? Pode falar, Rafael. Ora, hoje eu não tive tempo de estudar porque o dia foi bem corrido e acabei chegando em casa. Eu tentei responder rapidinho, assim, uns 20 minutos atrás. E me deu um branco, assim, na questão de quando eu estudei a questão da provável diagnóstico de meningite, lá falava que o aumento é de polimorfos nucleares. Daí fiquei leucócito, polimorfos nucleares, e confesso que me deu um branco, assim, na hora, eu não sabia se realmente poderia associar. Ah, boa questão, né? Então a gente tem uma dúvida aí do que é polimorfo nuclear e o que é leucócito, né? Então a gente vai lembrar que os leucócitos eles têm vários tipos diferentes. Lembra que a gente tem os linfócitos, os neutrófilos e o polimorfo nuclear é o neutrófilo, que é o que mais aumenta nos quadros bacterianos, né? Mas esse caso ele é tão assim emblemático que ele é para não confundir. Então, esses leucócitos, assim, quando você tem mais de 1.000 leucócitos, o diferencial, se é linfócito ou neutrófilo, né, que é o polimorfo nuclear, não faz tanta diferença, porque é tanto neutrófilo que a gente já sabe que isso é, é, fala a favor de uma coisa bacteriana, né? Sim. Tá? Então, o normal para uma criança dessa idade é ter até 6 células, né, no líquor. Ela tem 2.000 células. Então, é muita célula, né? É muito pus, é como se fosse um pus mesmo, né? Sim. E aí, as proteínas também, né, estão aumentadas, né? 120, o normal é 45. E a glicose, o normal é ser pelo menos
maior que 50% da glicemia. Então, você pensa, se o resultado é 20, essa criança vai estar com 40 de glicose, quer dizer, vai estar com uma hipoglicemia, né? Então, é uma glicose diminuída, né? Então, a gente tem uma criança com febre, vômito, prostrada há 12 horas, quer dizer, um quadro agudo, né? Irritada, com rigidez no núcleo, sonolenta, né? Com esse líquor, que é um líquor que tem um aumento de leucócitos expressivo, com aumento de proteína e diminuição de glicose. Então, vamos às perguntas, então? A pergunta 1 é: interprete os achados do líquor. Então, e descreva o diagnóstico provável, justifique a sua resposta. Então, a gente vai ter que falar de cada aspecto cada pedacinho desse líquor, né? O aspecto, os leucócitos, a proteína e a glicose. Então, como a gente descreveria o aspecto do líquor? Está escrito ali. Rodrigo, exatamente, coloração turva. Então, é um líquor turvo em relação aos leucócitos. Ninguém? Podem falar errado. Leucocitose, isso aí, uma leucocitose e a proteína? Como é que está a proteína? Proteína aumentada, típica de processo inflamatório. Exato. E a glicose? Glicose reduzida. E isso, então, a gente pode dizer que isso é compatível com qual diagnóstico? Meningite bacteriana. Uma Desculpa. meningite bacteriana, né? Então, a gente tem então exatamente isso, né? São um aspecto turvo, né? Que é indicativo, né? De uma infecção bacteriana, com uma leucocitose, com proteína aumentada e glicose baixa, porque a bactéria ali ela consome, né? A glicose, né? Então, é uma meningite bacteriana. E aí ele pede para fazer o quê? Para justificar a resposta, né? Como é que a gente pode falar? Justificar a resposta. O Pela achado a diminuição gente já da, falou. pela diminuição da glicose? Seria. Alguém mais quer falar mais um pouco? Então, por que é uma meningite bacteriana? Eu coloquei que é devido ao líquido turvo, aumento de proteínas e glicose reduzida. Sim, e junto com isso é o quadro clínico, né? Sim. Que é febre alta, alguém botou ali. Febre alta, vômitos, né? Prostração, irritabilidade e rigidez de nuca, né? Todo mundo concorda com essa resposta? Então, reparem que a gente tem. É importante a gente sublinhar as coisas principais do caso clínico e, em vez de panicar quando olhar o exame e olhando, esse ainda põe ali o valor normal. Então, a gente tem que prestar um a um e lembrar de falar de um a um do, 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 do exame, do resultado de exame. Beth, acha que falta alguma coisa? Eu acho que não. Eu posso colocar aqui o resultado da primeira, Paty, para a gente já poder ver? Ou Acho você que quer falar? sim, né? É? Então Eu tá acho bom. bom. Uma coisa só que eu queria acrescentar em cima do que você falou, Paty, é a questão da gente sempre prestar atenção que a gente tem dois comandos na questão, né? O interpretar os achados do líquor, que é aquilo que ele está pedindo, que é aquilo que você falou, e depois justificar descrevendo o diagnóstico. Então, eu tenho que dizer,
É uma meningite bacteriana, por quê? Né? Então, sempre somar os achados clínicos com o do líquor, que é uma coisa que cada vez mais eles estão pedindo, tá, gente? Não só na discursiva, mas lá na segunda fase, vocês todos aprovados, vocês vão ver o quanto que isso é importante, de você justificar sempre associando o quadro clínico ao laboratorial, exames de imagem e tudo mais, tá? Então, isso que eu queria reforçar aqui em cima do que a Paty falou, ok? É, então, vamos voltar lá para a pergunta número 2. Cite 4 sinais clínicos sugestivos de irritação meningia que podem ser encontrados em crianças. Então, ele quer só que cite o que é sinal de irritação meningia. Rigidez de Rigidez. nuca, né? O Neilton está botando. Ah, Rodrigo, muito bem. Sinal de Brudzinski, Kerning e rigidez de nuca. Sim, já foram 3, né? Fontanela abaulada. Em lactente, né? Em bebezinho menor, né? Eu poderia A gente colocar fontanela abaulada? poderia, sim, porque ele não está perguntando desse caso. Ele está perguntando da, Em crianças. em crianças, né? Então, Muito sim. bem, gente. Isso é até uma coisa que só interrompendo um pouquinho, Paty, desculpa, mas ontem teve até um caso que vocês ficaram aí na dúvida de quando é do caso e quando é geral, né? E aqui, ó, é um exemplo claro disso. A própria pergunta já abre o espaço. Isso não significa que a questão inteira é relacionada a todos os casos, mas essa alternativa é, tá? Então, aqui cite 4 sinais clínicos que podem ser encontrados em crianças, e não nessa criança ou nesse caso, tá? Então, aqui está bem explicadinho, mas é importante, super importante vocês tomarem cuidado com essa separação. Porque aí, por exemplo, aqui não está dizendo da questão da fontanela, né? E aí poderia ter essa falha ali, tá? Então, super importante que o que a Paty comentou. E aí, eu só estou lembrando do caso de ontem, que foi bem parecido com isso, para vocês ficarem atentos, tá bom? A gente poderia também falar da irritabilidade, da sonolência, mas assim, esses são os principais, a rigidez de nuca, né, o sinal de Brudzinski, né, que é quando a perna flat, quando flexiona o pescoço, o Kerning, né, que é aquela resistência de estender o joelho, e a fontanela abaulada. Então, vocês veem que a própria questão ela já fala, olha, se você ficou na dúvida da resposta da número 1, lê a número 2, ela fala, poxa, irritação meningia, eu estava na dúvida se era meningite ou não, poxa, irritação meningia, então ela vai corroborando a pergunta anterior, né? Lembrar que a prova ela não foi feita para ser uma pegadinha, né? Então, ela é lógica, né? Gente, lembrando que tem prova mal feita, sim, tá? Tem questões que são mal feitas. Aqui, e aliás, na plataforma vocês vão encontrar algumas questões. O olhar do especialista ainda não foi para todas as 400 que vocês vão ter lá. Vocês vão encontrar questões que você fala, nossa, mas essa questão está esquisita. E a gente deixou esquisita mesmo. Porque vai acontecer isso na prova. As questões não são perfeitas, tanto é que vem recurso e tudo mais. Mas o que que é o mais importante? Que vocês dominem a maneira melhor de responder as questões, que é fazer tudo em cima da interpretação de texto. E como a própria Paty falou, às vezes, se você lê o enunciado de baixo, ele dá a resposta do de cima e vice-versa. Lembra ontem que até a Natália comentou que ela costuma fazer a prova olhando as perguntas primeiro. É uma maneira dela, né? Aí vocês escolheram voltar para o esquema antigo, isso não tem problema nenhum, mas ela deu uma dica. Pode ser que, se eu ler
as perguntas antes, eu leio o enunciado com outra atenção. É isso que a Paty está falando agora. Lê a pergunta de baixo, às vezes te ajuda na pergunta de cima e por aí vai, tá? Então, isso é importante vocês ficarem atentos e tentar tirar o máximo proveito das informações que estão no próprio enunciado. Isso é importante. Tudo bem? Então, a número 3. Tudo certo aí? Beth, eu não estou lendo muito o chat. Você está conseguindo ler? Tô sim. Eles estão Ah, colocando tá. aqui, pode deixar. Uhum. Então vamos lá. Liste 3 medidas terapêuticas prioritárias para o manejo deste caso na UBS. Então, a gente chegou à conclusão que é uma criança de 2 anos com uma meningite bacteriana, né? É, e a gente não tem muito dado de. Não botou aqui se ela está chocada, se não está, se na orbital, se não botou, o que, que tem na UBS. Então, ele quer 3 medidas muito importantes que tem que fazer. Camila já botou aí uma: hidratação. Tratamento Ó, profilático. peraí, vamos juntar essas aí. Corticoide, terapia endovenoso, que o Neilton botou, e alguém botou antibiótico venoso e monitorização, né? Então, essa questão até eu e a Beth, a gente foi uma que a gente mudou um pouco, né? Porque a monitorização, na verdade, não é terapêutica. Ela vai nos guiar para a terapia. A mesma coisa que a notificação do Sinan. Se eles tivessem colocado qual é a conduta, aí eu acho que a gente teria que botar monitorização, notificação para o Sinan, né, isolamento respiratório, mas ela está pedindo 3 medidas terapêuticas. Então, o que a gente vai fazer de medicação para essa criança? Né? Então, vai exatamente, é essa aqui, ó, encaminhar a um hospital de referência com TI pediátrica, isso também seria uma conduta. Se ele perguntasse qual a conduta, a gente faria isso, né? Monitorização, hidratação, o corticóide que tem que entrar antes do antibiótico, né? Antibiótico, e aí ia ver se precisava de oxigênio, pedir vaga, notificar, tudo correto. Mas ele quer as terapêuticas, então vai ser hidratação venosa, corticoide venoso, né? Que a hidrocortisona ou metilprednisolona, e o antibiótico, que a gente vai fazer. Qual antibiótico que a gente faria? Dexametasona, muito bem. Qual é o antibiótico que a gente faria? Ceftriaxona, muito bem. E só para a gente pensar aqui, esse caso, ele é de uma meningite bacteriana. A gente não sabe quem é o agente. Então, a gente não sabe se é um pneumococo, se é um meningococo ou se é um hemófilos. Então, a gente tem que tratar para os dois. Vamos fazer ceftriaxone, que a gente vai cobrir o meningococo, o hemófilos, e nesse contexto que a gente vive hoje, a gente teria que associar a vancomicina por causa dos pneumococos resistentes. A penicilina, alguém botou aí, a gente só pode fazer se a gente tiver certeza que é um germe sensível, né? Então, assim, como droga de escolha empírica, a gente não pode fazer. Então, vocês entenderam? Então, é dexametasona, vancomicina, hidratação e ceftriaxone. Fala, Rafael. O cefotaxima também poderia entrar? Então, a cefotaxima não é a droga de escolha, né? Ela é mais usada em recém-nascido, ela não é uma droga que esteja Uhum. nas unidades de atenção primária, ela é uma droga que... A droga de escolha é ceftriaxone e Tá, vancomicina, tá? certo. Obrigado. A gente até corrigiu o gabarito anterior que estava com o cefotaxima, tá, Rafael? Ele estava Uhum. assim. Aí eu até já coloquei na plataforma com essa consideração da Paty,
que acho que é importante. Como eles aqui estão falando, primeiro, que a gente tem que fazer essa conduta na UBS, né? Então a gente precisa saber o quanto que isso está disponível e por conta de toda essa questão do quadro também que ela colocou, tá? Então acho que é Ok. importante depois dar uma olhadinha lá, tá bom? Obrigado. Então, só para ver como que a medida terapêutica é diferente da conduta, tá? Isso é engraçado que a gente falou exatamente sobre isso, né, Paty? Que a Paty falou assim, Beth, mas e aí vamos fazer? E a gente ficou muito debatendo em cima dessa interpretação. Então, que bom que vocês tiveram essa dúvida para vocês não esquecerem. Então, fica aí o que a Paty falou de medida terapêutica ser diferente de conduta. Muitas das vezes vocês colocam na prova, mas está errado colocar encaminhamento, né? Não está errado se fosse conduta, mas está errado porque está pedindo medida terapêutica. Entendem? E aí isso confunde ali na hora, né, de fazer a prova. Então a gente tem que ser muito preciso com a interpretação de texto, com aquilo que a prova, que a questão está pedindo. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Alguém quer comentar alguma coisa? Tranquilo? Uhum. Vamos para o quarto, então? Então, ó, questão 4. Quer ler aí, Pátio? Quer que eu leia? Pode ler. Então, ó, quais são as duas principais complicações de meningite bacteriana não tratada? O que que seria? Tá colocando aqui, ó, Paty. Sepse, sequelas neurológicas, surdez, paralisia, déficits, Exato, né? Choque séptico. exato, exatamente isso. E é isso que ele está pedindo. Ele não está pedindo para justificar nada, é quais são, né? Então, É isso aí, só citar. Quer que eu ponha a resposta aqui, Paty, já? acho que pode botar, né? Uhum. Aqui tem a resposta da 3, né, que a gente já falou, e a resposta da 4. Eles estão colocando aqui sepse, sequelas graves, que inclui a perda auditiva, hidrocefalia. Quer que eu dê uma lida aqui para vocês? Vocês estão conseguindo ler? Sim. Oi? Tudo bem? Vou Uhum. ler. Vou ler ali, ó. Sepse meningocócica, que pode levar a choque séptico e falência de múltiplos órgãos. Sequelas neurológicas graves, incluem perda auditiva, hidrocefalia, convulsões e atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. Certo? Sim. Ok, desse caso, pessoal, vamos para o próximo? Fazer alguma consideração, Paty? Não, eu acho que é isso. Eu acho que eles foram muito bem também, né? E conseguiram entender, deu para entender as diferenças, né, gente? Sim. Então, vocês veem que o caso não é um caso difícil, mas é um caso que é importante só entender o que pede a questão para não se embolar na hora da resposta. Isso aí. Aqui, ó, quais são os cuidados, né, que a gente comentou bastante? A questão de identificar aqui o que que a gente tem, né, da criança para ser principalmente a diferença da meningite, né, bacteriana ou não, e principalmente embaixo na interpretação ali das questões, saber o que está pedindo, né, para vocês não darem uma resposta que como conduta é correta, mas para a pergunta não é, tá? Isso, gente, é um dos maiores motivos de falta de pontuação na hora da prova. Então, para redigir, ó lá, tá vendo? Nesse último coloquei a conduta. Exatamente isso, Newton, tá? E aí, gente, para redigir, a gente tem que tomar bastante cuidado.
Uma coisa que eu não coloquei para vocês ontem é a questão de erros de português. A prova discursiva desconta ponto se você escrever errado. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se você colocar qualquer resposta que está correta, mas está escrito errado, eles podem tirar o ponto de vocês, tá? Então, além da interpretação toda de texto que a gente tem que fazer, tem que tomar muito cuidado com os erros de português, tá bom? Então, esse aqui acho que era o grande cuidado dessa questão, tá? Eu vou colocar aqui a próxima questão para vocês.